Escorpião, tudo na tua leitura com o tarô já foi previamente embaralhado. Tem muita coisa aqui presa na maneira como você se comunica. Essa é a primeira energia da primeira carta que aparece, o Mago. Só que isso não é tudo. Se você está escutando no seu subconsciente uma sirene tocando mais alta que quando o carro da polícia passa, você vai entender hoje a leitura de tarô de maio para Escorpião no caminho Sante do Tarô 22, e que cada parte dessa leitura vai te mostrar como você vai conseguir começar a se afastar dessas áreas de risco. Existe uma zona de bagunça mental, energia muito forte de Mercúrio aqui na sua leitura espiritualizada. Essa bagunça mental, essa zona que se encontra aqui, mostra que você não consegue estruturar ou colocar a sua criatividade para fora. E digo mais, talvez você está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Estudar, trabalhar, colocar a casa em ordem, fazer uma transição profissional. Chega uma hora que a mente e o corpo cansa. Sempre que você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, é como se sentir estar entre 4 paredes te pressionando. É como se sentir aqui à noite sozinho, vagando numa floresta escura, sem entender para onde ir. E eu, como tarotista, preciso te ajudar a encontrar a saída dessa floresta que o mago se encontra. Isso tudo pode estar te assustando, te assombrando, fazendo até muita gente aqui andar em círculo, nesse lugar, nesse cenário noturno. E é tão verdade que aparece aqui o obstáculo, situações aqui no meio da tua passagem, e que vai exigir fluidez, carta dos peixes, de você. Para de se preocupar comigo e presta atenção na mensagem. O que importa aqui é a mensagem. Eu sou um canal, com esse mago aqui presente, para te passar a mensagem, assim como você, para mim, também é um canal. Algo está precisando aqui destravar a matéria. Se você trabalha com marketing pessoal, se você está buscando aqui ter uma fonte inesgotável, ilimitada, se você está buscando aqui uma nova clientela, uma nova demanda de carteira de clientes, só que você percebe que existe algo que impede você de prosseguir,
que está impedindo você de se tornar autoridade naquilo que você faz, olha para cá nos próximos minutos, porque se você seguir tudo o que for falado nessa leitura, sem pular etapas, no Conselho do Santi do Tarô 22, você vai obter um destaque. Que tipo de destaques você pode ter? Não somente esse, mas o que eu vou passar adiante é muito melhor. Os de agora, o que eu posso a priori ir passando aos poucos para você, é uma clientela que você vai conseguir aqui através das mídias sociais, da internet, com venda de cursos online, com venda de PDF, com venda de habilidades e até mesmo em plataformas que monetiza você. Ou até aquelas plataformas que fazem congressos, que fazem rankings de premiações. Dá para ver, se você trazer esse lado comunicador para fora, você vai ser premiado. Você está entrando no melhor ranking de nômades digitais, de pessoas que querem trabalhar de uma forma híbrida e ter qualidade de vida, independente da sua idade, independente que você seja aposentado ou não. Inclusive, grande público presente aqui é aposentado. São pessoas da terceira idade, corrigindo, da melhor idade. Porque você já tem aqui muita base, muita experiência e sabe o que funciona e o que não funciona. Tem pessoas que vão quebrar o paradigma da idade, que vão se jogar no digital. Por isso que eu falei sobre a energia de Mercúrio. Isso pode ser um trabalho que te dê mais vantagem, um trabalho que te dê mais tempo com a sua família. Eu sinto até pessoas trabalhando com importação, com exportação, como eu disse, produtos digitais, serviços, tem muita ordem de pagamento aqui, ou até produtos físicos. Mas às vezes, o ato de você achar que não consegue trabalhar com isso, estudar ou entender, é o que está te impedindo. Impedindo do quê? Do que está por vir. De muito mais coisas que você tem simplesmente em estender a mão, porque está disponível para você. Só que algo fica martelando na sua cabeça. Quando eu tirar, em algum momento desse vídeo, a segunda carta em tela grande, você não perde por esperar. Quem não acompanhar depois, não adianta vir aqui dizer que não entendeu nada. Você vai entender como operar, ou na verdade, como precisa operar algo de maneira diferente. Você precisa manter algo novo funcionando, e isso você já sabe. Só que o que talvez você não saiba
É o que você não está ganhando em fazer o mesmo modelo. Se não tem inovação com o mago, você perde o seu ar. Você perde a sua competitividade. E hoje, no mês de maio de 2026, a mensagem do universo do tarô de Escorpião mostra a situação que te impede de viver uma melhor fase, uma melhor etapa, de se livrar de todo tipo de dependência, para que você seja mais livre, para que você seja mais eficiente e acredite mais em você. Se você quer entender como resistir em maio de 2026 a tudo que te deixa nesse entrave, eu prepararia o meu café, o meu chá, para não perder nenhum detalhe. Eu preciso que você escute com atenção. Eu não quero que você imagine cartas agora. Não quero que você imagine sobre tarô. Eu quero que você imagine uma rua vazia durante a noite, onde tudo está aqui em silêncio. Nenhum movimento, nenhuma voz, e de repente você escuta o sino tocando, o alarme. Quanto mais você se aproxima, mais alto fica. E o detalhe que você não percebeu: esse barulho não está vindo da rua. Ele está vindo dentro de você. Talvez por você se ignorar, talvez pelo cansaço. Só que você precisa continuar andando. Então continua andando. Continua andando. Você se sente que está andando ou que você está só girando, repetindo o sentido horário ou anti-horário? Por que eu estou dizendo isso? Porque fora você continua fazendo as mesmas coisas. Continua trabalhando, continua tentando, mas por dentro existem muitas janelas abertas ao mesmo tempo. Muitas ideias, muitas responsabilidades, muitos pensamentos. E tudo fica falando junto, nos mesmos segundos. E a tua criatividade parece que não para respirar. Isso tudo, muitas das vezes, vem prendendo a sua própria voz. E é justamente que a gente cai aqui naquilo que eu trouxe logo no início. Muita coisa presa na forma como você engole sapo, se comunica. Tem um nó na tua garganta. E muitas das vezes, na forma como você aparece, na forma como se diz a palavra, você mostra aquilo que sabe. Porque tem uma diferença enorme entre possuir algo valioso e você permitir que isso seja visto.
Talvez você tenha aqui talento, conhecimento, mas sempre tem uma voz aqui te perguntando, sussurrando no ouvido: será que eu sou bom o suficiente? E se ninguém me ouvir? E se ninguém me enxergar? Se você vibrar nisso, a fonte seca. A fonte fica fechada. Imagina aqui uma fonte de água, uma água limpa, uma água infinita, mas tem uma pedra ali bloqueando a passagem. Não secou, a água continua lá. Ela não desapareceu, ela apenas perdeu espaço para passar. E talvez seja isso. Talvez a sua criatividade ela não esteja morta. Talvez a sua coragem não tenha acabado. Talvez exista apenas algo bloqueando o fluxo que o mago está prestes a entrar. Se você quer operar diferente, escreve nos comentários o número 1 para eu entender a tua motivação. Quem continuar fazendo tudo da mesma forma vai permanecer nas situações confortáveis. E nem sempre o que é confortável é o que te leva mais longe. É isso que a gente está aprendendo em cada parte dessas leituras estendidas que eu estou disponibilizando exclusivamente para os escorpianos. Que privilégio, que prestígio eu tenho com vocês. E eu não estou falando que para mudar você tem que destruir tudo. Eu estou falando que às vezes você precisa mover uma única peça, como o exemplo que eu acabei de entregar para vocês. Se você não pegou esse exemplo, você pode voltar e ver o vídeo novamente. Lembra da floresta? Olha para a floresta novamente. Você nunca esteve perdido. Você apenas estava andando aqui, no sentido anti-horário. E isso tem uma diferença. Porque quem está perdido precisa encontrar um caminho. Por isso que eu disse lá no início, sem aprofundar bastante isso. Mas quem está andando em círculo precisa parar. Talvez essa seja a mensagem mais forte do teu mês de maio. Mas não é a única que nós temos nessa leitura. Nem tudo que exige esforço, demanda, está te levando para frente. Algumas coisas aqui estão consumindo a sua energia. Presta atenção quando essa sirene tocar. Se a sirene tocar, ela não veio para assustar você. E para que ela veio? Ela veio para te acordar.
É um mês de progresso, crescimento e expansão para você. O mago aqui na primeira parte da sua leitura, esse arquétipo, ele não chega quando a vida muda. Ele chega quando você muda. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas enquanto muitos aqui esperam a sua desistência, tem algo invisível acontecendo no mês de maio, nas próximas 3 semanas, reorganizando os seus caminhos. E digo mais, começa agora na entrada da lua nova, dia 16 de maio, em Touro, que representa teu oposto complementar. A sua vida vai progredir muito. Vocês têm um lado místico, aflorado, e com o mago, isso aqui não nega. Pode até ser uma voz cigana que te orienta. Isso aqui chega através das vitórias que vão acontecer todos os dias. A palavra do teu dia é vitória. Escreve nos comentários vitória. A tua alma precisa parar de pedir permissão. Aqui aponta para as questões que você vai ter que resolver, que toca o céu e que toca a terra. É como se muita coisa aqui te dividisse. E esse poder que a gente procura sempre fora, no outro, nunca esteve fora. Esse poder, com esse arquétipo, está dentro de você. Se você está esperando, durante anos, alguém abrir as portas, esperando amor, esperando reconhecimento, esperando sinais, tem uma coisa importante que eu preciso te falar. O verdadeiro mago da luz, ele não espera. E digo mais, o verdadeiro mago da luz, ele cria. E isso vai ativar também a tua intuição escorpiana para quem está enfrentando problemas financeiros. Você, escorpiano, estará no pico maior em maio. Eu sinto pessoas reorganizando dívidas, comercializando um acordo no mês de maio. Tem esse ar mais diplomático. Tem uma ajuda, um apoio. Pessoas estão sendo inteligentes ao extremo. E digo mais, para quem está querendo uma renda extra, você precisa criar. Você precisa usar, inclusive, inteligência artificial para criar uma renda extra em 2026. Essa parte é para um grupo específico que vai encontrar um guia completo. Então sai desse eclipse do mês de maio, à noite, na floresta, e se ilumina. Tem algum freelance digital aqui, algum tipo de automação
que você vai estudar, que vai ajudar você a ter mais persuasão em se vender, em se negociar. E eu vejo isso funcionando se você ir com muita responsabilidade e com muita ética. Essas vitórias vão transformar com o mago e transformar o seu coração. Você vai sentir que as suas metas estão saindo do papel e ganhando uma forma mais do que louvável. Tira as suas metas do papel. Preciso que você escreva aqui data do seu nascimento, ou o seu primeiro nome, ou a cidade, o país de onde você está assistindo, para eu entender o quão global é a nossa audiência. Você está entrando aqui na energia onde as tuas palavras, elas terão mais força. Onde a tua intuição terá mais força. Onde a tua presença se destaca mais. Presta atenção que essa parte também pode ser o que você precisa escutar. Quando você muda a sua frequência, aqueles que se acostumaram com a sua antiga versão podem sentir um desconforto. Você vai partir para a sua melhor versão. E aqueles que realmente torcem por você, todos eles vão chorar. Se eles realmente querem o seu bem, eles vão ver que essa mudança foi para melhor. Só que você só vai ter acesso a isso se você olhar para um lado. O que lado você precisa olhar? O mago também tem um lado sombra. Qual é o lado sombra do mago? O lado sombra do mago não é fraqueza, é ilusão. A sombra do mago faz alguém acreditar que sempre precisa provar valor para todo mundo. Se você acha que você precisa provar valor para todo mundo, escreve nos comentários o número 2 para eu entender que esse é o seu caso. E ao mesmo tempo, manifestando, você mostra que quer mudar. Mostra que não quer correr mais atrás de aplausos. Que não precisa convencer pessoas. Porque essas mesmas pessoas decidiram não te enxergar. Eu sei que essa parte pode doer para muitas pessoas, mas a verdade precisa ser dita. Agora tem uma forma sólida dos escorpianos, que vai permitir que você planeje esse tempo da sua expansão. É um processo iniciático que o mago começa. Decreta aqui nos comentários: sou o arquiteto do meu destino. Repetindo: sou o arquiteto do meu destino. Quando você se sentir assim, você vai ver que tudo
Simplesmente tudo ao teu redor ganha um brilho mais que especial. Agora, o que você vai viver é como se durante meses a anos você não tenha vivido isso. Talvez por ter se diminuído, talvez até por você trazer uma expressão que não correspondia ao que você sentia por dentro. Essa sala escura que você se encontrava pede que você comece a perceber que não é o momento de ter medo. É o momento de você confiar. Confiar naquele lado que te diz: você consegue. Chegou aqui o teu tempo, chegou a tua hora de partir. Partir para um lugar que verdadeiramente você tem valor. Que verdadeiramente você seja reconhecido. Então o clímax aqui está mudando. Eu vejo alguém muito mais forte aqui, com muitas habilidades, que não perdeu a fé em você, que não perdeu a fé na vida. Se você esqueceu o que você tinha, está na hora de recuperar. O próximo passo é você encontrar essa chave. Essa chave mestra que vai abrir a porta que se encontrava trancada. Os teus elementos, as tuas ferramentas estão na mesa. Então não deixa para você trabalhar só quando você tiver os melhores equipamentos. Só quando você tiver aqui as melhores ferramentas. Só quando você tiver a melhor cartela de clientela. Não faz isso. Começa com as ferramentas que você tem. Conforme for aumentando o fluxo de cliente, de dinheiro, você vai aos poucos lapidando e trocando os equipamentos que você trabalha, investindo em mais reciclagem, em cursos, em diplomas. E tem uma pergunta como dever de casa que eu tenho a obrigação de te deixar. Procura um lugar silencioso, olha no espelho e se pergunta se você vai continuar assistindo a sua vida do jeito que está a acontecer, ou se você verdadeiramente vai participar dela. Eu deixo aqui isso como um dever de casa para você se auto-perguntar. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas encontram vídeos. Você está aqui encontrando um chamado. Falando um pouco mais sobre a casa 3, que pode ser um dos pontos mais fortes que você tem aqui no seu mapa astral. Essa casa, ela vai mostrar a forma como você se relaciona. Se você está mais silencioso, essa casa é onde nascem as palavras.
nascem os pensamentos, os pressentimentos e os sinais que chegam antes mesmo de você entender. Você está atravessando um certo corredor. Podemos até trazer um exemplo como esse. E nesse corredor, você está acendendo aquelas luzes que estavam esquecidas. Você está descobrindo como mudar aqui, de repente, novas visões, não ficar apenas num espaço físico, está aprendendo a expandir e a ocupar outros espaços, passando por esses corredores que eram inabitáveis. Quando você passar por esses corredores, você vai sentir que o seu mês já está abençoado. Essa casa também fala sobre conversas com irmãos, conexões próximas. Também me fala muito sobre não apenas o que você fala, mas também aquilo que você não fala. Ou seja, os pensamentos escondidos, aquilo que eu toquei lá no início da leitura, as palavras que são engolidas, as mensagens que a tua alma tenta enviar e recua. Quando vocês têm uma forte influência aqui de Mercúrio, ou na casa 3, como você quiser chamar, raramente a tua mente funciona de forma comum. Como assim? Você observa cada mínimo detalhe que muita gente ignora. Você percebe quando alguém começa tentando te enganar. Como é que você sente isso? A colocação das palavras, a entonação da voz. E eu falo isso porque você é intuitivo, é intuitiva. E digo mais, você é mediúnico. Todos nós somos médiuns. Acontece que uns afloram mais e outros nem tanto. Mas você está sendo um médium aqui acima da média. Você capta todas as energias que estão aqui, ó, desde a entrada da tua casa até todos os andares dela. Se a sua casa tiver mais do que um andar. E se não tiver também, isso é só um exemplo. Agora vem algo muito importante. Tem algo que você precisa aprender. Ou pelo menos ajustar. E o que é que você precisa ajustar? É dar espaço para os fatos além da sua intuição. E em hipótese alguma, guardar tudo em silêncio. Organiza melhor os teus pensamentos antes de agir. Porque essa tua percepção tão aprofundada que você mergulha, se ela vier sem equilíbrio, vira um excesso de análise. Outra dica de ouro é que o teu poder, ele não está em falar mais. Ele está em falar algo que ninguém esquece. Se você falar,
dessa forma que eu estou te explicando, pode ter certeza que você nunca vai sair da mente de um trabalho, de uma empresa, de uma pessoa. Só que ao mesmo tempo, desafios podem aparecer te deixando preso. Em que sentido a casa 3 no teu mapa, com a sua influência escorpiana, pode te deixar preso, te deixar presa? Vai anotando no seu caderno de anotações uma por uma. Desconfiança excessiva, pensamentos repetitivos. Outra, como é que se chama? Guardar sentimentos por muito tempo. E uma delas é altamente forte. Dificuldade de pedir ajuda. Outra também que não fica atrás é o medo da exposição emocional. E sabe por quê? Eu vou te revelar agora. Porque os escorpianos protegem feridas antigas fazendo uma coisa. O que os escorpianos fazem para proteger feridas antigas? Eles criam muralhas. Olha aqui como prometido a segunda carta, energia da sua leitura, Rainha de Espadas. A tua mente, após essa leitura, ficando clara. Você perdendo o medo. Você fazendo o que precisa ser feito. Se você perceber essa carta, que por sinal belíssima, ela carrega as suas entidades tatuada no seu peito. Isso pode ser você seguindo a sua crença para obter uma capacidade ímpar de ver a verdade, de não hesitar em cortar joio do trigo. Você percebe que essa rainha de espadas fez aquilo que era preciso. Cortou aqui os fantasmas, as ilusões do passado. É uma energia muito objetiva que está presente aqui na sua reta da parte 2, muito bem estruturada. Preciso que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook e também com alguém que tem o mesmo signo que você. Isso vai ser uma demonstração para o universo que você está disposto a receber o que está sendo emanado nessa leitura. Então reprograma essa bênção e atraia isso para a sua vida. Essa habilidade que você vai ter de tomar aqui decisões com mais autonomia vai trazer a valorização da sua liberdade, seu espaço pessoal,